Turminha do quinto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Carliane Vieira, professora de português do quinto ano. E hoje nós vamos estudar sobre o gênero do substantivo. Vocês já estudaram a classificação e a formação do substantivo, lembram? Hoje nós vamos estudar o gênero do substantivo. Esse conteúdo está disponível na gramática na página 102 à página 110. Então, vocês podem acompanhar por lá, tá certo? Antes de começarmos, quero lembrar para vocês que qualquer dúvida podem apertar no botão pergunta no aluno online, que o seu professor terá o maior prazer em responder qualquer dúvida. Além disso, não esqueçam de todos os dias olhar o Cristos Conecta, porque todo dia tem aula nova para vocês, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje sobre o gênero do substantivo. Gênero dos substantivos. Quando o substantivo se refere a pessoas ou animais, ele pode ser flexionado em gênero. O que isso significa? Significa que ele pode ir para o masculino ou feminino, dependendo da sua classificação. Vamos aprender mais sobre isso. O gênero do substantivo se divide em dois. Ele pode ser biforme ou uniforme. Nós vamos estudar cada uma dessas divisões separadamente. Vamos começar com o gênero biforme. O gênero do substantivo é biforme quando existe uma palavra para o sexo masculino e outra palavrinha diferente para o feminino, tanto para pessoas quanto para animais. O gênero biforme ele se divide em dois. Ele pode ser masculino ou feminino. Lembrando que o biforme ele pode ser utilizado tanto para pessoas quanto para animais. Vamos ver esses exemplos. Menino e menina. O menino é do sexo masculino. Qual é a palavrinha que nós designamos para utilizá-lo, para chamá-lo? Menino. E se for do sexo feminino? Menina. Então, eu tenho uma palavrinha para chamar quando é masculino, menino, e outra palavrinha diferente para chamar quando é feminino, menina. Então, eu tenho uma palavrinha para cada um. Por isso que menino é biforme masculino e menina é biforme feminino. Vamos ver outros exemplos. Gata e gato. Como é uma fêmea, eu chamo de gata. E quando é o macho, eu chamo de gato. Por isso que gata é biforme feminino e gato é biforme masculino, porque eu tenho uma palavrinha para a fêmea e uma palavrinha diferente para o macho. Mas, tia, eu só mudei a última letrinha. Eu só tirei o A e coloquei o O. E aí, é uma palavra diferente? Sim, queridos alunos, é uma palavra diferente. Tanto faz você mudar a última letrinha ou mudar o nome todo. Por exemplo, homem e mulher. Eu tenho uma palavra para o masculino, que é homem, e uma completamente diferente para o feminino, que é mulher. Mas se eu mudo somente a última letrinha, gata e gato, a palavra continua sendo diferente. Por isso que faz parte do gênero biforme. Então, gata, biforme feminino, porque eu tenho uma palavrinha para a fêmea, e gato, biforme masculino, porque é outra palavrinha para o macho. Homem, biforme masculino, porque eu tenho uma palavrinha para o sexo masculino. E mulher, biforme feminino, porque eu tenho uma outra palavrinha para o sexo feminino. Então, vamos revisar aqui. Quando é que o gênero do substantivo é biforme? Quando eu tenho duas formas. O que são duas formas? Duas palavrinhas. Uma para o feminino e outra diferente para o masculino. Lembrando que tanto faz mudar só a última letrinha, como aluno e aluna,
ou mudar a palavra completamente, como pai e mãe. Se eu tiver uma palavrinha para o masculino e outra palavrinha para o feminino, ele será biforme. E aí, você precisa dizer se ele é biforme masculino, aqui como em homem, biforme masculino, e mulher, biforme feminino. Tia, eu posso dizer só assim que homem é biforme? Não. Você precisa dar as duas respostas. Você precisa dizer biforme masculino. Tia, eu posso dizer que mulher é feminino? Não. Você precisa dar as duas respostas. Biforme feminino. Precisa dar sempre as duas respostas. Então vamos lá. Quando é que o substantivo tem o gênero biforme? Quando ele tem duas palavrinhas, uma para designar o sexo masculino e outra para o feminino. Lembrando que pode mudar só a última letrinha ou mudar a palavra completamente, como em homem e mulher. Tá certo? Então, nós acabamos de ver quando é que o gênero é biforme. Nós vamos ver agora quando é que ele é uniforme. Biforme. Bi significa dois. Por isso que tem uma forma para o homem e uma forma para a mulher. Uma forma para o sexo masculino e uma forma para o sexo feminino, porque é bi. Uniforme, uni, significa única, uma única forma. E o gênero do substantivo, ele é uniforme quando existe uma única forma, uma única palavra, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Ou seja, será uma única palavrinha para nós chamarmos os dois. O uniforme, ele se divide em três. Prestem bastante atenção agora, tá certo? Olha para cá, olha para a tia e presta bastante atenção. O uniforme se divide em três. Ele pode ser comum de dois gêneros ou sobrecomum e epiceno. Então, ou ele é comum de dois gêneros, ou ele é sobrecomum, ou ele é epiceno. Mas tem uma característica muito importante aqui que eu preciso que vocês prestem atenção. Qual é? Comum de dois gêneros e sobrecomum, ele é apenas para pessoas. Somente para pessoas. E o epiceno é somente para animais. Lembra que o biforme tanto faz ser pessoa ou animal, mas o uniforme não. Se for animal, ele só pode ser epiceno. Se for para pessoas, ele pode ser comum de dois gêneros ou sobrecomum. Vamos agora estudar separadamente cada uma dessas divisões do uniforme, tá certo? Uniforme comum de dois gêneros. Tia, quando é que o substantivo vai pertencer ao gênero uniforme comum de dois gêneros? Ele será comum de dois gêneros quando ele tiver uma forma para os dois, uma forma para o sexo masculino e a mesma para o feminino, mas tem um grande diferencial. Qual é esse diferencial? É que o artigo, ele muda. O que é mesmo artigo? Vamos relembrar o que é o artigo? Artigo é aquela palavrinha que acompanha o substantivo. Ele sempre vem antes do substantivo. Pode ser, se for para o sexo feminino, a ou uma. Se for para o masculino, o ou um. Então, para saber se o nosso substantivo se trata de um homem ou de uma mulher, a gente precisa ver qual é o artigo que está acompanhando. Por exemplo, nós temos aqui um estudante. Ele é um menino, então nós chamamos de o estudante. Nós temos aqui uma menina, ela é uma estudante. Então, nós chamamos ela de a estudante. A palavrinha, ela mudou? A maneira como eu chamei cada um deles mudou? Isso mesmo, não mudou. Eu chamei o menino de estudante e eu chamei a menina de
estudante. O que foi que mudou? O artigo. Porque para me referir ao menino, eu chamei de o estudante. Para me referir à menina, eu chamei de a estudante. Então, aqui nós temos uma palavrinha para os dois, mas o artigo, ele mudou. E no comum de dois gêneros, isso sempre vai acontecer. Vamos ver outros exemplos. Turista. Se for uma mulher, eu chamo de a turista. Se for um homem, eu chamo de o turista. A palavrinha, a maneira como eu chamo, mudou? Não. Tanto faz, homem ou mulher, eu chamo de turista. Mas o artigo mudou. Na hora de chamar a mulher, eu disse a turista. Na hora de chamar o homem, eu disse o turista. Então, para saber se é um homem ou uma mulher, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso olhar o artigo. O artigo vai me dizer se é um homem ou uma mulher. Vamos ver esses outros exemplos. O dentista. A dentista. A maneira como eu chamei cada um deles mudou? Não. O homem eu chamei de dentista e a mulher eu chamei de dentista. Então, a palavrinha, o substantivo, ele não mudou. Mas como é que eu sei que esse daqui é um dentista, um homem? Por causa do artigo o. Como é que eu sei que essa daqui é uma mulher? Por causa do artigo a. Então, recapitulando, revisando, quando é que o substantivo é uniforme comum de dois gêneros? Quando eu tenho uma palavrinha, tanto para o masculino quanto para o feminino, mas eu consigo mudar o artigo. Muito importante. No comum de dois gêneros, é uma palavrinha para os dois, mas eu consigo mudar o artigo. O artigo, ele sempre vai mudar no comum de dois gêneros. Tia, na hora de responder, eu posso dizer que turista é comum de dois gêneros? Não. Você precisa dizer uniforme comum de dois gêneros. Sempre é necessário dar as duas respostas, tá certo? Outros exemplos de comum de dois gêneros. Artista, o artista, a artista. Uma palavrinha só para os dois, mas eu consigo mudar o artigo. O chefe, a chefe. Uma palavrinha para os dois, mas eu consigo mudar o artigo. O cliente, a cliente. Uma palavrinha para os dois, mas eu consigo mudar o artigo. Então, esse é o uniforme comum de dois gêneros. Vamos dar continuidade agora vendo o uniforme sobrecomum. Quando é, tia, que o gênero do substantivo é uniforme sobrecomum? Quando eu tenho uma palavrinha só para os dois e o artigo, ele não muda. Percebeu? Que o que diferencia o comum de dois gêneros do sobrecomum é o quê? O artigo. Comum de dois gêneros, o artigo muda. Sobrecomum, o artigo não muda. Certo? Então, uniforme sobrecomum, uma palavrinha para os dois e o artigo não muda. Vamos ver esses exemplos. Eu tenho aqui um menino e uma menina. Mas eu não quero chamá-los de menino e menina, eu quero chamá-los de criança. Como é que eu vou chamar a menina? Eu vou chamá-la de a criança. Como é que eu vou chamar o menino? Eu vou chamá-lo de a criança. Eu vou usar a mesma palavrinha para os dois e eu vou usar o mesmo artigo para os dois. Não existe mudança de artigo aqui no sobrecomum. Bem simples, não é? Então, qual é o gênero de a criança? Uniforme sobrecomum, porque eu tenho uma palavrinha para os dois e o artigo não muda. Vamos ver outros exemplos. Olha só essa frase. Tia, se eu não posso mudar o artigo, como é que eu vou saber se é homem ou mulher? Excelente pergunta. Como o artigo não muda, para saber se é um homem ou uma mulher, nós precisamos interpretar a frase por completo. Por exemplo, a testemunha chegou cedo ao julgamento.
Ele estava ansioso. O nosso substantivo é testemunha. Uma palavrinha, se for um homem, eu chamo de a testemunha. Se for uma mulher, eu chamo de a testemunha. O artigo não mudou, a palavra não mudou. Mas eu sei que é um homem. Por que eu sei que é um homem? Exatamente. Por causa aqui que ele diz ele e ele diz ansioso. O adjetivo está no masculino. Por isso que nós sabemos que essa testemunha é um homem. Vamos ver esse outro exemplo. A vítima do acidente está bem. Ela foi ao hospital. A vítima. Se for um homem, tia, eu chamo de a vítima. Se for uma mulher, eu chamo de a vítima. E agora, como é que eu sei se é um homem ou uma mulher? Você vai ler a frase e vai interpretar. Então, vamos lá. A vítima do acidente está bem. Ela foi ao hospital. Como é que eu sei que é uma mulher? Pensa, é isso mesmo. Eu sei que é uma mulher porque a frase diz ela. Então, eu sei que é uma mulher. Mas, tia, eu vi uma frase e nessa frase dizia só assim: a criatura está chegando. Como é que eu sei se essa criatura é um homem ou uma mulher? Não tem como saber, porque a frase ela não lhe diz. Então, nesse caso, nós realmente não temos como saber. Tia, eu vi uma palavra escrita, era só uma palavra, não tinha mais nada. Era a palavra a pessoa. Como é que eu vou saber se essa pessoa é um homem ou uma mulher? Não dá para saber, queridos alunos. Nós só conseguimos saber se é um homem ou uma mulher no gênero sobrecomum se o restante da frase me disser. Então, esse substantivo ele precisa estar dentro de uma frase para que eu possa identificar se ele é um homem ou uma mulher. Então, recapitulando, revisando, quando é que o gênero do substantivo é uniforme sobrecomum? Quando eu tenho uma palavrinha para os dois e o artigo não muda, tá certo? Vamos continuar. Vamos lá, tá faltando somente o uniforme epiceno. O uniforme epiceno, ele é muito especial, porque ele é somente para animais. Mas, tia, gato e gata era biforme feminino e masculino. Como assim? Porque, vamos lá, gato e gata. Eu tenho uma palavrinha para o masculino, que é gato, e eu tenho uma palavrinha diferente para o feminino, que é gata. Por que gato e gata é biforme masculino e biforme feminino? Porque eu tenho uma palavrinha para o macho e uma palavrinha diferente para a fêmea. Aqui no uniforme epiceno é diferente. No uniforme epiceno é quando eu tenho uma palavrinha para os dois animais, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Por exemplo, a borboleta. Se for um macho, eu chamo de a borboleta. Se for uma fêmea, eu chamo de a borboleta. Eu tenho uma palavrinha para os dois e o mais importante, o artigo não muda. O artigo no uniforme epiceno também não muda. Uma palavrinha para o macho, a mesma palavrinha para a fêmea e o artigo ele não muda, tá certo? Por exemplo, baleia. Se for um macho, eu chamo de a baleia. Se for uma fêmea, eu chamo de a baleia. Formiga. Se for um macho, eu chamo de a formiga. Se for uma fêmea, eu chamo de a formiga. Cobra. Se for um macho, eu vou chamar de a cobra. Se for uma fêmea, eu vou chamar de a cobra. Então, não muda, não muda. É a mesma palavrinha para os dois e o artigo não muda. Mas, tia, eu quero dizer que o meu tatu é macho. Como é que eu faço? Você precisa dizer a palavra macho. O tatu macho está muito bonito. Tia, eu quero dizer que a girafa que eu vi no zoológico era uma fêmea. Como é que eu faço? A girafa fêmea estava com seus filhotes. Então, para você dizer se é um macho ou fêmea, você precisa usar a palavra macho ou fêmea. Então, vamos lá, revisando. Substantivo uniforme, ele. Uniforme epiceno é somente para animais. Eu tenho uma palavrinha para os dois e o artigo não muda,
tá certo? O artigo não muda. Mas, lembrando, não esqueçam, se for um animal e eu tiver uma forma para o macho e uma forma diferente para a fêmea, como um cão, cadela, ele será biforme. Cão, biforme masculino, cadela, biforme feminino. O uniforme epiceno é somente para aqueles animais que possuem apenas uma forma para os dois, para o macho e para a fêmea, tá certo? Atenção! Quando o substantivo se refere a coisas, não varia em gênero, pois não se refere a nenhuma característica sexual. Nesse caso, é usado apenas no masculino ou no feminino. Exemplo: a casa, o lápis, a mesa, o caderno. Então, o gênero biforme e uniforme é reservado apenas para pessoas ou animais, tá certo? Os objetos, eles não entram nessa categoria. Nós dizemos apenas que é masculino ou feminino e pronto. Crianças, foi um prazer estar com vocês hoje. Estudem bastante. Qualquer dúvida, não esqueçam. Aperta lá no botão pergunta, que o seu professor terá o maior prazer em responder. Até mais!